Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, desta feita no seu capítulo 3, a partir do verso 22, até o capítulo 4, no seu verso 1. Então, veremos Colossenses 3, 22, até o capítulo 4, verso 1. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia, obrigado ao Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de ouvir a tua voz, nos instrui, nos capacita, nos esperança, nos dá motivação, nos dá, Senhor, a convicção da tua vontade. Ó Pai, nos faz compreender as tuas sagradas letras. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como nós estamos fazendo ao longo dessas mensagens diárias, estamos observando, vendo, vislumbrando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esta carta que se trata do maior tratado cristológico, na verdade, de toda a Bíblia. E aqui é simplesmente para trazer a esses irmãos a suficiência, a primazia, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E neste capítulo 3, nós estamos estudando, observando as relações interpessoais. Vimos a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, e agora entre servos e senhores. Isto aqui nos dá uma concepção importante, que também o entendimento, a compreensão, o novo nascimento, a vida com Cristo, nos faz também viver saudavelmente nas relações, nos faz viver em conformidade à vontade de Deus em todas as nossas relações, e nós entendemos os nossos papéis nos diferentes aspectos da sociedade. Ou seja, é a concepção espiritual, é o renovo espiritual se tornando prático, externalizado em nossa vida. Portanto, vamos então fazer a leitura a partir do verso 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. Aqui ele fala, então, desta relação entre aquele que serve e aquele que é servido. Ou seja, aquele que é senhor e vassalo. Quando ele fala obedecer em tudo, não é em todas as coisas, mas é em tudo quanto este servo pede, que está em conformidade com a palavra de Deus, ao vosso Senhor segundo a carne. Aqui ele não está falando segundo a carne, segundo os desejos carnais. Isto é importante entendermos. Aqui está dizendo que há sim um dever do servo obedecer o seu senhor natural, ou seja, aquele que foi colocado em hierarquia acima de você. Então, não é dever dos cristãos serem rebeldes, serem revolucionários, fazerem movimentos justamente que vão de encontro, por exemplo, a decisões do servo. Claro, essas decisões quando não ferem a palavra de Deus. Então, perceba que aqui é um aspecto de uma obediência natural, mas, ao mesmo tempo, ela não é irrestrita, ou seja, não é uma obediência que está alheia à palavra de Deus. Não, muito pelo contrário. Obedecer em tudo, mas não em todas as coisas. Então, isso é importante. Não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar. Perceba que aqui é agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Perceba que aqui há um aspecto de obediência, de dever para com este servo, mas a finalidade desta obediência ao servo, aquele que está hierarquicamente, de forma natural,
estando acima de você, não visa esse próprio ser. A finalidade não está em agradar a homens, mas sim ao próprio Deus. Portanto, então, esta obediência, ela está cativa justamente a observação daquilo que Deus requer de nós, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, é uma obediência como um sentimento não só de dever, mas agradável. Então, a obediência é que todo o meu ser, as minhas entranhas, ela exerce esta obediência, este serviço, esta submissão, também com agrado no coração, com alegria no coração, com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, esse temor ao Senhor, este adorar ao Senhor, este reverenciar ao Senhor, tudo quanto eu faço. Verso de número 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Nós precisamos entender que a obediência, que a submissão, que o serviço, ele não é algo que está para o cristão como algo mecânico. Eu não faço simplesmente por fazer ou por obedecer. Não é algo que está alheio ao meu sentimento ou que está alheio, por exemplo, à minha alegria. Não, de todo o coração. Há um envolvimento, há um sentimento por aquilo que eu faço. E não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Perceba que, então, o que ele está dizendo aqui? Ora, não espere dos homens reconhecimento. Por quê? O nosso coração tende sempre a, quando fazemos algo para os outros, ou quando estamos no nosso trabalho e fazemos um serviço bem feito, nós temos a tendência pecaminosa de esperarmos reconhecimento ou que o nosso trabalho seja evidenciado. Perceba, muito daquilo que nós venhamos a fazer, muitas vezes não seremos reconhecidos ou seremos injustiçados, ou o nosso mérito será tomado para que outro receba os louros daquilo que fazemos. Então, nosso coração não deve estar motivado em aparecer ou ser reconhecido pelos homens, mas sim reconhecido por Deus, ser recompensado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todo o nosso ser deve estar voltado para esse sentimento de agradar ao Senhor. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não cabe a nós, então, apontar. Ora, eu fiz isso ou fiz aquilo e alguém cometeu a injustiça de não reconhecer o meu trabalho ou tomar o meu trabalho. Saiba que o Senhor é que dará a paga a estes que são injustos. Portanto, o nosso dever é fazer aquilo que nos é colocado e o que é colocado de forma lícita e fazendo como se fosse para o Senhor. E a nossa motivação é agradar ao Senhor e não a homens. Perceba que este é o aspecto. E aqui você observou que é interessante, porque ele gastou cerca de 3 versículos para falar apenas justamente 3 versículos do servo e apenas um para o Senhor, porque há uma reciprocidade. Tudo aquilo que foi dito ao servo também serve para o Senhor. Perceba, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que
também vós tendes Senhor no céu. O que ele está dizendo com justiça e com equidade. Seja justo no pagamento, no tratamento e trate ele como igual. Veja, o fato de uma pessoa servir a outra não a coloca como sendo um ser inferior. Aqui se trata de hierarquia de funções, mas não de valor do ser. Ou seja, todo ser vale de igual forma. O mais simples empregado, a vida dele, a alma dele, tem o mesmo valor para Deus que um empresário, que um médico, que um juiz, que um advogado. Então, esta equidade não é colocando ele em pé de igualdade nas funções, não é isso. Mas é dizendo que a sua posição de Senhor não coloca superior espiritualmente ou superior perante Deus. Não é isso. Então, este é o tratamento que também, e aí você tem que lembrar, aquele que exerce alguma liderança, certos de que também vós tendes Senhor no céu. De qualquer forma, você é servo, porque você é servo de Cristo. Por maior posição que você tenha nesta terra, você deve satisfação àquele que criou a própria terra. Este é o ponto importante. Você não é senhor da sua vida. Você pode ser senhor ou chefe em uma repartição, mas no todo há um Senhor que governa a sua vida e você também deve satisfação a este Senhor. E este Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo, de maneira que também você tem Senhor no céu. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, nos faça compreender e entender a sua santa palavra, sabendo que também devemos agradar a Deus nas nossas relações interpessoais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Pai querido, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia, obrigado pelo privilégio que temos a chegarmos até os amados irmãos através da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, através do sacrifício de Cristo, também nos renova, também nos modifica, nos molda, inclusive nas nossas relações. Que possamos render graças e Te louvar e Te engrandecer em tudo quanto o Senhor colocar para fazer em nossas mãos. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.